Olá, como vão todos? Torcida colorada, coloradas. Bom, canal Colorado Coerente. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama e é o que essa instituição nos faz sonhar, nos faz vibrar, nos faz querer que ela siga suas sendas de vitórias, porque merecemos isso, somos um grande clube. Bom, primeiramente hoje tem que ganhar, né? Um jogo contra o Coritiba é um jogo onde o Inter tem mais qualidade técnica, mesmo colocando seus reservas. A gente viu que o Internacional tem uma condição muito boa com seu time reserva, porque não são jogadores ruins. Porque também é muito bom tu dar ritmo de jogo, fazer com que os jogadores eles estejam, mais bem dizer, adaptados ao modelo de jogo do Kudê, e que quando, eventualmente, quando a gente não tiver uma peça titular, mesmo dentro do jogo não rendendo, esses jogadores reservas possam performar e render bem dentro do que a gente espera. O Coritiba é um time, hoje eles vão vir com 5 jogadores que eram reservas, porque houve ali um processo onde muitos se lesionaram, parece-me, e também Covid, mas isso é infelizmente algo que vai sempre acontecer, pelo menos enquanto a gente ainda viver nesse período conturbado do vírus chinês. Porém, a gente tem que passar por cima disso, ganhar, porque a gente tem jogadores importantes, a gente tem nossos jovens, acho que vai jogar o Abel, vai jogar tem que jogar o nosso centroavante da seleção sub-20, que é um puta jogador, que com mais ritmo, jogando dentro de campo, exercendo, vão poder ficar na ponta dos cascos, com mais ritmo, e vão poder exercer muito bem o que o Kudê pede. Vamos esperar, né? Tem que vencer, porque é uma tese que eu tenho. Dentro de um campeonato de pontos corridos, não interessa se tu tem um super elenco ou se tu tem muito dinheiro, o que interessa é regularidade, porque contra times grandes tu troca pontos, mas contra times médios e ruins tu tem que ganhar, obrigatoriamente, para poder vencer o título. Outra coisa importante que é legal de falar é a respeito dos candidatos à presidência do Esporte Clube Internacional. Porque o antigo vice, que era aquele Alexandre Barcelos, eu acho. Tem o Chaves Barcelos, Alexandre Barcelos, que era o antigo vice. É uma vergonha o que ele, o Aquino e um outro de oposição estão fazendo. Porque, por mais que nós tenhamos muitas críticas ao presidente Medeiros, eu acho que a maior crítica é no que tange às contratações, porque poderia ter escolhido contratações melhores, ter buscado jovens promessas sul-americanas, bons jogadores que se destacaram em Série A. Porque, por exemplo, a gente vê o Ceará tem o Vina e tem o Sobral, jogadores interessantes. O próprio Thiago Galhardo foi tirado de lá. É aí que tu vê a criatividade do seu dirigente de futebol e do presidente em cobrar quem ele comanda. Porque, por exemplo, em vez de trazer o Rodinei, porque por mais que ele não esteja jogando, ele esteja razoavelmente desenvolvendo bem a posição ali, tem jogadores melhores em outras equipes. E agora, por exemplo, se o Kudê perdesse algum jogador importante do time titular e tivesse o Vina como uma boa alternativa para mudar jogo, tivesse o Sobral, se tivesse, por exemplo, um Gabriel Torres do Independente Del Valle, porque o mercado sul-americano tem jogadores muito interessantes. Tem um meio de campo da LDU que é muito bom. A LDU é uma equipe forte, porque contra, por exemplo, o River Plate, eles perderam os 2 gols feitos
Eles tiveram um pênalti que não foi dado e um dos gols do River Plate no segundo tempo estava impedido. O River Plate teve mais sorte que juízo, porque poderia ter saído com um resultado muito adverso. Então são essas coisas que me irritam no Medeiros e no Caetano, porque eles não são ruins e até fizeram bons trabalhos prestados. Porque, vamos dizer a verdade, quando o Vitório Pífero rebaixou o Inter tinha muitos recursos e tinha condições de trazer grandes jogadores. Tanto que tinha jogadores com um alto salário dentro do Internacional e eram jogadores importantes que, quando o Inter foi rebaixado, eles foram para outras equipes. Então, esse é o problema, apenas, que eu diria. O problema é esse. O Medeiros, ele conseguiu, de alguma forma, reestruturar o Inter, trouxe o Inter para a Série A. O Inter não tinha dinheiro, então não tinha como fazer grandes contratações. Aí eu digo, claro, poderia ter tido mais criatividade, ter buscado destaques em diferentes times, em times que se estavam destacando, em times que estavam numa boa ascendência, seja da Série B, da Série A ou do mercado sul-americano, porque propriamente o Vasco hoje, o Vasco não está nadando em dinheiro, mas trouxe o Benítez, trouxe o Cano, trouxe alguns jogadores interessantes do mercado sul-americano, mesmo não tendo dinheiro. Então o Inter tem que ter criatividade e tentar fazer isso. E tem que tentar fazer isso, mas não podia fazer isso antes, quando o Medeiros assumiu. E isso foi aos poucos, gradativamente. Infelizmente ele não conseguiu títulos, mas quem sabe possa conseguir agora. Só que, desgraçadamente, a oposição, que quer que o Inter esteja mal, não quer sentar com o presidente Medeiros e discutir. Quem sabe a gente renova com o Caetano, quem sabe a gente traz 3 reforços que, por mais que possam ser um gasto significativo para a próxima gestão, a gente traz porque a gente pode conseguir títulos trazendo 3 reforços. Nisso eu estou com o Cudê, de algumas reclamações que ele faz, aonde ele pede esses 2 meio-campistas e um atacante ou um zagueiro. Até aí eu posso concordar com o Cudê. Só que o que eu não concordo com o Cudê é essas reclamações que ele faz de forma sistemática, cobrando a direção, e de alguma forma ele acaba depreciando o grupo, porque quando ele diz que o Inter não tem condições de 3 competições, imagina de 2, ele nos rebaixa a ser um timeco, e o Inter está disputando todos os títulos, porque o que importa é o coletivo sempre, é tu saber remanejar alguma peça que estiver faltando. No que tange a trazer pelo menos esses 3 jogadores, eu acredito que deveria acontecer essas movimentações, só que a gente tem que colocar muito na conta da oposição, porque a oposição não quer sentar e não quer discutir isso, porque vai que o Inter consegue ganhar títulos, consegue avançar na Libertadores, o que essa oposição vai querer falar contra a direção atual? A gente tem que compreender essas coisas, essas nuances importantes, a gente tem que cobrar a oposição, porque eles deveriam sentar a bunda deles dentro de uma sala com a direção e discutir esses fatores importantes. E depois da eleição, se discute no pátio, se faz a política. Quem tiver as melhores ideias e quem conseguir convencer mais vai se tornar presidente. Mas isso aí, atrapalhar o clube, é uma vergonha o que essa oposição faz. O Medeiros estava querendo fazer algumas movimentações para poder fazer essas coisas, como renovar com o Caetano, como trazer alguns reforços, fazer algumas movimentações importantes para o Inter. E vamos ver o que essa oposição ordinária vai fazer, porque é uma vergonha eles pensarem no mal do Inter e não pensarem no Inter. É algo assim que entristece demais. Mas vamos esperar hoje uma boa vitória, vamos esperar que o técnico acerte nas suas tomadas de decisão, que ele não coloque jogadores que comprometam e que a gente possa esperar que coisas boas consigam sair da cabecinha do Cudê e ele consiga fazer com que esse time se torne campeão, consiga triunfos. Porque, para mim, os mais importantes títulos é a Libertadores
E a Copa do Brasil. O Brasileirão é importante também? É importante, mas a Libertadores ela te dá status perante a América e internacionalmente, como um título internacional. E a Copa do Brasil dá dinheiro que dá pra gente trazer jogadores importantes para continuar a fazer com que o Inter fique cada dia mais forte. Exemplo do Flamengo, que estava quebrado e o presidente Bandeira conseguiu reformular essa equipe e eles conseguiram hoje estar competitivo e poderem querer disputar todos os títulos. Mas eu acredito que mesmo assim a gente tem condições de boas coisas, de bons triunfos. É só o técnico ele acertar na estratégia, ele acertar taticamente e ele mudar as peças que de repente dentro do jogo não estão performando para que o Inter possa sair com resultados bons. E saber escalar, saber tirar o melhor do seu jogador, é importante isso. E vamos esperar que o nosso técnico consiga fazer as coisas bem, porque a gente tem condição, porque o que importa sempre em qualquer time é um coletivo forte, com peças porque quando o coletivo está forte, peças individuais conseguem se potencializar e fazer com que a equipe ganhe triunfos atrás de triunfos. Valeu, torcida colorada, é nóis. Dois bons anos, hein?